Bom, hoje eu vou falar do tempo, mas não do tempo do conceito físico, né? Não, isso aí, eu não sou nem físico para isso. Apesar de ser um profissional da área de exatas, não tenho um conhecimento totalmente amplo para ser um bom debatedor sobre o tempo, do ponto de vista físico. Mas do ponto de vista humano mesmo, existencial, nós, vida, né? Tempo de vida, tempo da vida e é interessante como perceptível que a gente, uma determinada fase da nossa vida, logicamente, quando a gente é criança a gente não tem noção de nada, isso aí é normal. Mas mesmo depois de uma fase mais adulta, a gente não tem o pressuposto de considerar o tempo como um recurso. Ele parece ser uma coisa que sempre vai estar lá, que nunca vai acabar, que não vai faltar, que a gente pode usar à vontade. Mas se a gente parar para analisar com bastante carinho mesmo, com bastante calma, a gente vai chegar à conclusão de que não, o tempo ele é talvez não, provavelmente o recurso mais escasso que nós temos. E aí eu posso dizer por algumas características que eu percebi no tempo, né? Primeiro, você só gasta tempo. Tempo só é gasto. Você não consegue comprar mais tempo, você não consegue adquirir mais tempo, você não consegue fazer uma poupança de tempo. Ele só gasta, é uma coisa que você só gasta. A cada minuto, a cada hora, a cada dia que passa, você gastou tempo. Ele só gasta, pronto. Outra coisa que é interessante nele é que, apesar de ser uma coisa que você gasta, você não sabe quando vai acabar. Talvez isso que seja o que mais assusta, né? Quando é que vai acabar? Ninguém sabe. Pode acabar a qualquer momento. E não tem mais volta, acabou. E assim, vendo já dessa forma, ele assusta um pouco, pelo menos a mim, né? Ele assusta um pouco, quer dizer, uma coisa que além de. E outra coisa, você não tem controle. Você não controla, não tem controle nenhum. Você não consegue fazer, você não consegue tomar de ninguém, você não consegue emprestar, não tem controle de nada, não controla absolutamente nada. Vamos achar que falando em tempo tá frio hoje, bem frio. Então, deixar quentinho ajuda. Então, e aí, essa é uma noção primeira, né? Tem outras noções bem interessantes sobre o tempo, que se a gente parar para ver, a gente pode se assustar, pode até se preocupar. Eu confesso ter uma certa preocupação à beira de uma neurose extrema com o tempo. Me preocupo muito com o tempo passando, não sei. Mas no sentido de que eu possa realmente aproveitar. E aquela máxima de que tempo é dinheiro, ela é bem coerente no sentido que, assim como dinheiro, você não deve desperdiçar. Não deve gastar à toa, deve tirar o máximo proveito do dinheiro, assim como do tempo. Que diferente do dinheiro, você consegue até mais dinheiro se você
trabalhar, roubar, enfim. Existe formas de conseguir mais dinheiro, mais tempo, você não consegue. Então, nesse caso, o tempo é bem mais valioso que dinheiro. E aí, eu já percebi algumas formas bem interessantes de olhar para o tempo da vida. Eu não sei onde foi que eu vi isso, sobre um relógio da vida. Imaginando, por exemplo, que você nasceu exatamente a vida é um dia. Você nasceu exatamente à meia-noite desse dia, 0 hora, 0 minuto, 0 segundo. E aí, considerando todas as condições normais de temperatura e pressão, você vai viver normalmente, não vai acontecer nada grave, não vai acontecer nada. Você vai viver até mais ou menos seus 80 anos. Vamos colocar esse número, que eu lembro que foi o número usado. Então, se você dividir as 24 horas por esse número, você tem 0,3. E se você multiplicar por sua idade, você vai ter quantas horas do seu dia de vida já se passaram. Vamos supor que você tem 32 anos. Então, no seu relógio da vida, já são 9 horas e 36 minutos desse dia. Claro, esse dia vai terminar às 23 horas, 59 minutos, 59 segundos. Com 36 anos, você já são 9 horas e 36 minutos. E aí é só fazer conta, né? Multiplicar a sua idade por 0,3 e aí você vai ter o quanto é que é e que horas são no seu relógio da vida, né? Mas ainda imagina que essa pessoa que está 32 anos, 9,6, 9,39 alguma coisa, ela tem ainda mais de 12 horas, 10 horas, não. Lembra que nós como seres humanos temos algumas necessidades essenciais, né? Por exemplo, dormir. Então, das suas 24 horas do dia da sua vida, você vai dormir 8. Um pouco mais, um pouco menos, cada um. Então, cerca de 33% desse dia, você dormiu. Não fez nada. Só dormiu. Então, já são 24 horas menos 8, já sobram só 16. E aí, desses 16, posso até fazer com o chat GPT aqui depois para ter uma estimativa melhor, que eu não vou conseguir uma estimativa melhor agora. Mas, supondo que em média você gasta 1 hora com cada refeição. Vamos supor que você faz as 3 refeições por dia. Então, são menos 3 horas. Já sobram só 13 horas. Então, das 24 horas, você só tem 13, que significa um pouco mais da metade. Ou seja, do dia você vai viver só metade. Você vai viver não. Você vai ter disponível para usar, seja lá como você quiser usar, apenas a metade. E aí, como eu falei, eu não estou considerando um ponto, né, que as pessoas trabalham. Trabalham em média 8 horas por dia também. Posso até consultar o chat GPT. Eu vou fazer uma coisa aqui com o chat GPT rapidinho. Pronto. Vou fazer uma pergunta para ele. Considerando uma pessoa que vive 80 anos. Pronto, nosso número. Considerando que ela viva normalmente todo esse tempo. Pronto, não vai acontecer nada com ela, não vai. Normal. Considerando as fases da vida
infância. Ainda tem esse ponto, né? Se parar para pensar mesmo, quando você é na infância, né, criança estuda também 4 horas por dia. Não sei que esteja no colégio interno, é 8. Depois você faz faculdade, enfim. Talvez no final da conta dê no mesmo, mas vamos ver aqui. Considerando as fases da vida, infância, adolescência e adulto, e as atividades relacionadas como estudar, faculdade, trabalhar. Quantos anos desse total de 80 anos essa pessoa teria, entre aspas, livre para fazer qualquer coisa? Vamos ver o que ele vai responder, não tenho a menor ideia. Pergunta interessante, eu adoro minhas perguntas. Considerando tempo livre, uma estimativa de uma pessoa com uma vida relativamente comum. Vive 80 anos, estuda até cerca dos 22, ensino básico, faculdade, trabalha dos 22 aos 65, dorme em média 8 por dia, beleza. Primeiro sono, 8 horas por dia, 1/3 da vida dormindo, 80 anos são 26,7 anos dormindo. Olha esse número. Se você vive 80 anos, você vai dormir 26,7 anos. Você ia acordar com 26 anos. Quase 28, 27, quase 27. Sobram 53 anos. Agora vamos contar o tempo dedicado às obrigações. Infância e adolescência, do 0 aos 22. Escola, tarefa, papá, cerca de deslocamento e tudo. Tempo acordado, obrigações, vida adulta, trabalho, são 43 anos. Descontando o trabalho, deslocamento, almoço, trabalho doméstico, burocracias e tal. Sua aposentadoria são 15 anos. Sem trabalho, existem as tarefas do dia a dia, consultas, compra, blá 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 blá. Somando tudo, total de tempo realmente livre, aproximadamente 30 anos. Você vai viver 80 anos. Você vai dormir 26,7. As obrigações, estudo, trabalho, 23 anos. Tempo livre para escolher o que fazer, cerca de 30 anos. É interessante. Ou seja, considere isso, que só tem 38% do tempo da tua vida, se tu viver normalmente até os 80 anos, só tem 30 anos livre para fazer o que você quiser. Aí vem umas coisas que às vezes eu me assusto quando as pessoas dizem: não tenho tempo, estou sem tempo. É complicado, né? Não consigo tempo para fazer isso, não consigo tempo para fazer aquilo. Então vem aquela expressão: nossa, o tempo está passando muito rápido. O tempo está passando rápido ou você não está percebendo a passagem do tempo, né? E uma vez eu assisti um vídeo sobre, eu acho que era um milionário, um bilionário contra 30 trabalhadores, não sei, uma coisa assim. Amplas discussões lá, aquela coisa que eu já coloquei no vídeo anterior do dinheiro, que as pessoas que têm dinheiro são criminalizadas, elas são marginalizadas, não, mas elas são colocadas como vilão. E aí, entre muitos debates, que teve gente que disse: você não podia ser bilionário porque tem muita gente passando fome, um monte de coisa lá. Mas uma coisa importante me tocou, foi bem interessante, que aquilo ali realmente mexeu, me fez me pensar mais no tempo
Foi uma hora que ele falou com uma moça que acho que ela tinha uns 25 anos. Menos de 30 anos com certeza ela tinha, eu não lembro o número exato. E ele virou para ela e falou: olha, se eu pudesse, eu daria toda a minha fortuna para você, em troca da sua juventude, em troca do seu tempo. Porque com a sua juventude e a minha cabeça de hoje, eu tenho certeza que eu recuperaria todo esse dinheiro que eu lhe dei e muito mais. Então, nossa, realmente, para pensar, né, cara? Ele não vai fazer mais porque o tempo não vai deixar. Não é porque ele não quer, não é porque ele não pode, não é porque é difícil, é porque existe um limitador de tempo. Ele não pode, ele não vai conseguir lutar contra isso. Existe uma limitação de tempo. As coisas não nascem, não dão frutos da noite para o dia, de uma hora para outra, elas precisam de tempo. Eu lembro também uma vez que isso é uma notícia de uma... Assim, de novo, eu não estou condenando ninguém, eu acho que cada um faz da sua vida o que achar melhor. Mas uma mulher que teve um filho com mais de 60 anos. Ok, mas assim, será que ela vai chegar a ver ele se formar, a atingir uma graduação, conquistar alguma coisa, ver os netos? E não é porque não dá, é por causa do tempo, né? Ela vai ter um tempo de vida, ela não vai viver para sempre. No muito ela vai conseguir ver um neto bebê. No muito, um neto bebê, e se ela estiver lúcida, né? Se ela estiver lúcida. Então, assim, o tempo é uma coisa muito valiosa. Se você parar para analisar com muita calma. E ele é a maior limitação humana. Que vai chegar uma hora em que o tempo passou e você, por mais que você queira, não vai conseguir fazer as coisas ou realizar coisas porque não vai ser possível. A limitação do tempo não deixa isso aí. Não tem tecnologia, não tem dinheiro, não tem lei, não tem governo, não tem nada que possa mudar. Nada. Mas eu confesso para vocês que eu tenho uma preocupação muito grande com o tempo. Eu lembro de um meu primeiro chefe, não quero deixar esse vídeo muito longo, mas vou falar rapidinho. Meu primeiro chefe, ele tinha um papelzinho, que todo dia aquele papelzinho tinha os afazeres dele. Aí eu lembro uma vez que eu estava de carona com ele, a gente tinha saído para resolver uma coisa, e quando ele terminou de resolver, já era quase o fim do dia, ele foi lá e marcou. E eu falou assim: nossa, eu fico muito feliz quando eu consigo realizar todas as tarefas que eu tinha para fazer nesse dia. Aquilo fica assim, né? Caramba. Eu não tinha ainda muita noção das coisas, né? Do que tinha 16 anos, 17, por aí. Mas foi interessante. Aquilo ficou em mim, cara, ele dava importância para aquilo, o tempo dele era importante. Essa questão do tempo também foi interessante, foi até um pouco vergonhoso. Uma época eu trabalhei numa multinacional, e era uma multinacional europeia, e os europeus têm lá seus costumes, né, com relação ao tempo. Eu confesso que eu conheci poucos europeus, mas uma coisa era certa, eles eram muito exigentes com relação ao horário de reunião. Nossa, eu lembro que várias reuniões eles marcavam, a gente chegava,
Eu procurava chegar no horário, nessa época eu já estava bem maduro com essa questão de tempo, para mim era importante, eu tinha que cuidar. E eles ficavam chateados quando, nossa, era tipo assim, a reunião era 10 horas, 10 e 2 ainda tava a gente chegando, 10 e 3, 10 e 5. Eles ficavam muito aborrecidos com aquilo. E aí, por um acaso, um deles me mostrou uma espécie de cartilha, de manual que essa empresa fez para eles, porque eles eram europeus, né? E vieram para o Brasil para assumir os cargos mais estratégicos da empresa, lógico. E aí, na cartilha era claro que os brasileiros, está escrito com essas palavras, os brasileiros não têm costume de cumprir horário. Não tem. Você vai marcar uma reunião 8 horas e vão chegar 8h10. E ele me perguntava por que a gente era assim. Eu dizia, não sei. Eu não sei. Eu particularmente, eu não estou querendo ser perfeito, é o meu medo, meu modo de ser, tá? Tal hora e pronto. 8 horas não é 5h55, nem 6h05 é 6 horas e ponto final. Para mim é isso. Mas eu percebia o quanto isso era incômodo e o quanto isso soava até como um desrespeito. E eu vou ser bem sincero, particularmente eu acho sim um desrespeito. Você marcar um horário, chegar 15, 20, meia hora, 1 hora atrasado. Nossa. Passa a sensação de que você não valoriza o tempo da outra pessoa. Isso é que me passa, esse é que eu tomo cuidado com isso. Respeitar o tempo do outro, né? Que ele, se marcar um compromisso, tem que, para mim, vou ser bem sério com vocês, eu já recrutei pessoas, isso era um ponto que eu contava. Marcava a entrevista para tal hora, a pessoa já atrasou, para mim já estava perdendo ponto, porque nem consegui. Por ali já dizia muita coisa para mim. Inclusive isso em relacionamentos também, confesso, já descartei vários inícios de relacionamento por causa disso. Marcava encontro, já teve casa, a pessoa chega 2 horas atrasada. Eu fiquei lá só para mostrar para a pessoa o quanto ela tinha sido desrespeitosa comigo. No fim, é uma coisa só para se pensar, né? O tempo acaba. Uma hora ele vai acabar, isso é fato, ele vai acabar e ele pode acabar a qualquer momento. Pode acabar a qualquer momento. E essa é a parte ruim, que você não sabe quando vai acabar. E eu não estou aqui para dizer como cada um tem que fazer o seu tempo, eu acho que cada um deveria ser bem consciente, né? É uma coisa sua, é um valor seu, então usufruam da melhor forma possível, como queiram. Mas essa da ideia é só realmente uma reflexão sobre isso. Só pensar mesmo um pouco. Como é que está sendo usado o tempo? Um recurso tão escasso, tão caro. É isso aí. Por hora é isso.